Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Voltamos para a nossa quinta live do curso básico de língua portuguesa. O foco é a nova ortografia. A nossa aula de hoje está dividida da seguinte maneira. A gente vê, nessa primeira hora, a aula de hífen. É pouca coisa, bem curtinha. A gente faz a atividade 2, que é de hífen. A gente já faz os dois fóruns, que é de acentuação. Aí depois a gente volta, tá, com acento grave. Tá? A gente começa o acento grave hoje. Não sei se a gente consegue terminar, mas a gente vai... essa é a programação. Pessoal, alguns alunos me perguntaram no privado, acho que no grupo não, mas no privado sim, sobre quem não conseguia atingir 75% das atividades e carga horária. Como é que funciona? Recebe uma declaração com as horas que participou. Se o curso tem 20 horas, você fez 12 aulas, então 12 de 20 aulas. Então, se você precisar para comprovar carga horária, terá 12 aulas, terá o que aproveitou, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Então essa aula aqui de hífen, eu até deixei, eu nem misturei com a outra, eu tinha mandado ontem, aí hoje eu mandei em PDF. Alguns colegas não conseguiram abrir, então eu mandei essa aula de hífen novamente. Tá? Curso básico de língua portuguesa. Hoje o estudo do hífen, tá? Mudou bastante coisa. É importante que vocês não vão guardar tudo, não vão decorar, mas vocês vão ter essa fonte de consulta se um dia precisar. A gente fez um compilado de várias gramáticas para trazer para vocês. Sempre se usa hífen diante de palavra iniciada por H. Então, tem o prefixo e a segunda palavra, a segunda parte da palavra, que vai formar uma palavra composta, inicia por H. Então, teremos sempre o hífen, anti-higiênico, anti-histórico, super-homem, sobre-humano, ultra-humano. Então, a primeira dica, importantíssima, se a palavra inicia por H, a segunda palavra, o uso do hífen é obrigatório. O uso do hífen é obrigatório. Tá? Quando o prefixo termina por vogal, usa-se hífen apenas se o segundo começar pela mesma vogal. Até falei isso ontem para vocês. Então, se as vogais se repetem, são duas palavras, tá? Isso com o prefixo. Se as vogais se repetem, nós vamos ter o hífen. Anti-imperialista, anti-inflamatório, auto-observação. Vocês percebam que a última letra da primeira palavra e a primeira da segunda são iguais. Então, nós temos que usar o hífen. Tá? Então, vamos lá. A primeira regrinha. Quando a segunda for H, o hífen é obrigatório. Quando a segunda começar com uma letra igual a que terminou a primeira, também leva a hífen. Vocês vão ver que vai diminuindo a dúvida de vocês. Então, vamos lá. Com o prefixo vice, sempre se usa hífen. Vice-rei, vice-almirante, tá? Vice-campeão, Vasco, né? Tem algum vascaíno aí? Tá? Então, sempre que tiver o prefixo vice, vice-presidente, tá? Usa-se o hífen. Tá? É quando o prefixo termina com consoante, o segundo começar pela mesma consoante, igualzinho a vogal, né, pessoal? Termina por uma vogal, começa com a mesma vogal, vai o hífen. Termina com consoante, começa com consoante, usa o hífen também. Então dá para a gente gravar numa regrinha só. Se a letra final da primeira palavra for igual à letra inicial da segunda, sempre usa hífen. Se for vogal ou se for consoante. Nossa regrinha é parecida com a duas atrás, né? Se termina com uma letra e começa com a mesma letra, vamos usar o hífen. Hiperrequintado, interracial, super resistente, super romântico. Perfeito? Por enquanto tá fácil, né? Vamos lá, pessoal. Agora sim começa a dar um pouquinho mais de trabalho. Tá certo? Essa aqui é aquela que a gente vai precisar
consultar, né, o dia que tiver dúvida. Com os prefixos es, bem, sem, além, a quem, recém, pós, pré e pró, sempre usa hífen. Tá certo? Bem-vindo! Estão vendo aqui, esse último exemplo? A gente sempre erra, né? Bem-vindo, se for nome, é tudo junto e com M, no lugar do M. Além mar, além túmulo. Ex-aluno, ex-diretor, ex-presidente. Pós-graduação. Tá? Olha como é que se usa aqui. Pró-reitor. Tá? Recém-casado, recém-nascido, sem terra. Essa aqui a gente usa muito no dia a dia e outros que a gente mais tem dúvida. Então, com os prefixos es, bem, sem, além, a quem e recente, esse a gente não usa tanto. Pós, pré e pró, se usa muito, usa sempre hífen. Pós-graduação, pró-reitor, pré-história, pré-vestibular. Interessante guardar. Para os próximos cursos que eu der, esse pós, pré e pró, vou colocar numa regrinha só, até para que chame mais atenção. Tá certo? Preste atenção. A gente viu até aqui aonde a gente usa o hífen. Agora, quando a gente não usa, pessoal. Tá? Então, quando o prefixo termina em vogal diferente, aqui começa a palavra posterior. Essa foi a principal mudança. Isso aqui caiu. Tá? O hífen não se usa mais. Ah, mas a aula não é do uso do hífen? Sim, mas a gente tem que saber quando é que usa e quando é que não usa para não fazer gauchada, né? Então, aeroespacial, percebam, aero termina com O, espacial começa com E. As vogais são diferentes, então vai ser hífen. Antiaéreo. Então, anti termina em I e aéreo começa em A, são vogais diferentes. Autoescola, aqui é um exemplo que mudou e tem carro com autoescola, com hífen ainda. Ou ele escreveu errado ou o carro é muito velho, já não confio nessa autoescola. Coautor, termina com O e começa com A, são vogais diferentes. Coordenador, tá? Então depois nós vamos ver como é que o coordenador, esse ele não é prefixo, tá? Vem de coordenar. Semiaberto, semi-analfabeto, semisférico. Então, essa aqui a gente tem que guardar. Terminou com vogal. A segunda palavra começa com vogal. São iguais? Hífen. São diferentes? Sem hífen. Terminou com consoante. Começou com consoante. São iguais? Com hífen. Tá? Agora preste atenção aqui. Não se usa hífen quando o prefixo terminado em vogal, prefixo terminado em vogal. E o segundo elemento começa com RS. Então, antigamente, terminava com E, e a posterior começava com R, HRS, levava hífen. Só ficou hífen com H. Anteprojeto, autoproteção. Então, o prefixo terminou com vogal. Tá? A segunda palavra começou com R ou S, não tem hífen. Preste atenção nessa aqui. Tá? Não se usa hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo começa com R ou S. Então, anterior, tá? Anterior, usa hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por consoante diferente de R ou S, desculpa. Tá? Diferente de R e S. Tá? Agora aqui, quando termina em vogal e o segundo elemento começa com R ou S. Tá? Então, o que acontece? Tá? Antes, se não tem R ou S, apenas não coloco o hífen. Se a segunda palavra começa com R ou S, eu vou duplicar o R e o S. Tá certo? Eu vou duplicar. Então, só para não ficar com dúvida. A primeira palavra termina em vogal, a segunda começa com R ou S, eu só junto sem hífen. A primeira palavra termina com vogal e a segunda começa com R ou S, eu vou juntar, mas para não ficar sem o som de R ou de S, a gente dobra o R ou S. Perfeito? Bom, agora nós vamos trabalhar isso aqui, pessoal. Vocês viram, são poucas regras, tá? Mas vai juntando, fica difícil de guardar de uma vez só. Então,
A segunda palavra começou com H, hífen. Tá? A segunda palavra começou com vogal igual a que terminou a primeira, hífen. A primeira palavra teve vice, hífen. Tá? A primeira palavra terminou com consoante igual a que começou a segunda, hífen. Tá? A primeira palavra é ex, bem, sem, é um prefixo, né? A lenha, quem, recém. Pós, pré e pró, sempre usa-se hífen. Agora, quando a gente não usa hífen, quando a gente não usa o hífen, o primeiro prefixo termina em vogal, diferente a vogal da segunda, a que inicia a segunda, sem hífen. A primeira palavra termina em vogal e a segunda começa em consoante, que não é R ou S, eu apenas junto. Tá? A primeira palavra termina em vogal e a segunda começa com R ou S, a gente junta e dobra o R ou S. Vamos lá. Então, já começou aqui, né? De acordo com o novo acordo ortográfico, contrassensos. Contrassensos. Tá? É contra e sensos sem o outro S. É grafado conforme a mesma regra gramatical que antissocial. É a mesma regra, pessoal? Certo. Tá? Foi a regrinha que a gente acabou de falar. Se a primeira palavra terminar em vogal, a segunda começar com R ou S, a gente junta e dobra o S. Ou dobra o R. Tá certo? Então a gente junta e dobra. Então vamos lá. Terminou em vogal, começou em R ou S a segunda, a gente junta e dobra. Mais exemplos: mini saia, contra-regra, contra-razões, contrassenso, ultrassom, antissocial, antirracismo, antirrugas, corresponsável. Vocês perceberam que tem palavras que a gente nem imagina que tem dois S, tipo mini saia, tá certo? Então, antigamente tinha hífen, agora não tem hífen e dobra o S. Beleza, pessoal? Bacana isso aqui, tá? Vocês me pediram questões da FAPEC, aí a gente resolveu trazer algumas para vocês aqui. Lembrando que no final desse slide aqui, desses slides, a gente vai fazer a atividade 2, que são 5 itens, 5 questões sobre hífen. Vamos fazer os dois fóruns, o fórum 1 e o fórum 2, que eles são sobre acentuação. São dois casos específicos de acentuação, o acento diferencial e a proparoxítona, a falsa proparoxítona, a proparoxítona aparente. A gente vai responder esses dois fóruns e volta para a aula normal. A gente já mata todas as atividades que tinham para fazer. Então, amanhã, na hora que a gente terminar o curso, 17 horas, o curso está concluído. Não vai ficar atividade se fazer em casa. A não ser que você tenha esquecido, a não ser que o aluno tenha faltado aula hoje, mas daí amanhã a gente dá uma reforçada. Tá? Considerando a ortografia, especificamente o uso da presença ou ausência de hífen, a alternativa correta é sul-matogrossense. Sul-matogrossense. Matéria-prima, mão de obra, anti-inflamatório. Tá? Lembrando, tá? Anti-inflamatório está correto, né? Cor de rosa, cana-de-açúcar. Então, vamos lá. Ele quer saber a alternativa correta. Eu trouxe, tá, algumas explicações para vocês. Na letra A, o que está errado, e eu vou explicar para vocês o porquê que está errado. Passo a passo. Isso aqui vai ficar para vocês, até já está com vocês, que eu mandei hoje, salvo em PDF. Tá certo? Sul-matogrossense, tá? Então, serão hifenizados, terá hífen, os gentílicos derivados de topônimos. Gentílico, tá, é onde você nasceu, né? Derivado de topônimo é cidade. Então, sul-matogrossense, tá? Sul-rio-grandense, norte-matogrossense. Agora eu posso falar matogrossense do sul. Aí é outra coisa. Tá certo? Vamos lá. Então, se é gentílico, tá? Adjetivo gentílico, Belo Horizontino, Porto Alegrense. Então, o gentílico deve usar hífen. Olha como é que se escreve. Sul-matogrossense ou matogrossense do sul. Em todos aparecem o hífen. Tá certo? Em todos aparece o hífen. Matéria-prima. Tá? Olha só, pessoal. Não deverá ser utilizado o hífen nas locuções
substantivas, adjetivas, pronominais. Então, qual que é a maneira correta aqui? Tá? Então, se ela apareceu sem hífen, tá? Se ela apareceu sem hífen, ela está correta. Então, vamos lá. Os nomes compostos, tá? Dia a dia, acho que já da próxima alternativa, né? Tá? Então, olha só, dia a dia tinha hífen. Depois do novo acordo, dia a dia, boca de urna, lua de mel, dona de casa, entre outras, tá? Não levam mais hífen. Essa aqui é a que a gente mais vai errar durante o dia, tá? Qual é o único exemplo que uma palavra composta com preposição vai levar o hífen, tá? O nome de espécies botânicas e espécies animais. Mesmo depois do acordo, mantiveram os traços de união. Então, pimenta do reino, castanha do Pará, gato do mato, louva a Deus, cana de açúcar, tá certo? Então, qual que é a regra geral desse hífen, onde nós temos preposição? Ele não leva mais hífen. Tá? Qual que é a exceção? Qual que é a exceção? Tá certo? Isso aqui não tem todas as gramáticas, tá certo? Não vem nem no slide que eu passei para vocês anteriormente, né? Mas é por isso que eu gosto de fazer questões que a gente explica melhor, tá? Então, espécies botânicas e espécies animais. Pé de moleque é uma espécie botânica? Não. É uma espécie de animais? Não. Então não leva hífen, tá certo? Algumas exceções, tá certo? Arco da velha, água de colônia, pé de meia, tá? No sentido de economias, certinho? No sentido de economias. Então, tem uma palavra composta que tem uma preposição no meio. Qual que é a regra geral? Dia a dia, boca de urna, lua de mel, dona de casa, pé de moleque, tiro de guerra, mula. Tá? Agora, quando for espécies animais e espécies botânicas, é a exceção. Tá? Pimenta do reino, castanha do Pará, gato do mato, mula sem cabeça, louva a Deus. Tá certo? Perfeito? Bacana essa explicaçãozinha aqui, é bom que vocês guardem. Então, na letra B, o que veio errado? A gente já explicou, né? Sul Mato Grossense. Tá? Deve ter o hífen. Anti-inflamatório deve ter o hífen. Tá? Então, o anti, quando a palavra seguinte começa com vogal idêntica, aqui termina o prefixo. Então, termina com I, começa com I, foi o que a gente mais viu, né? Então, termina com vogal, a outra começa com vogal igual, leva o hífen. Termina com consoante, começa com consoante igual, tá? Tem hífen, tá? Termina com vogal, começa com consoante que não seja RS, junta. Termina com vogal, né? Termina com R ou S, a outra começa com R ou S, a gente dobra o R ou S, tá certo? A gente dobra o R ou S. Tá certo? Olha a outra só. Bom, o que sobrou para a gente, pessoal, de alternativa certa? Qual que a gente não achou erro aí? Apenas a D, né? Voltando lá. Letra D, ultrassom. Perfeito. Afro-brasileiro. Porta-relógios, dobrou o R, né? Porta-sacos, dobrou o S. Infraestrutura, terminou na vogal, começou com vogal diferente. Tá? Afrodescendente. Então, afrodescendente igual a afro-brasileiro. Alternativa certa dessa questão, letra D. Vamos te dar uma revisada nas regras. Elas não são fáceis, a gente não consegue guardar todas as regras, mas a gente tem que saber onde procurar. Ah, vou fazer um concurso, daí eu tenho que fazer uma tabelinha e estudar, tá certo? Tentou colocar todas as regras aqui, né, dessas gramáticas 4 que eu coloquei, mais uma que eu nem coloquei na referência e vou colocar, pelo menos amanhã na última aula, tá? Que é uma gramática de concurso. Tá? Algumas gramáticas, isso não hoje, vocês peçam para mim, depois de amanhã, que daí já vou estar com mais tempo, para quem quiser, eu não posso mandar no grupo, mas eu posso mandar individualmente 2 gramáticas de concurso para vocês. Tá? Vocês me peçam a partir de sexta, eu mando para vocês, tá bom? Eu não posso mandar no grupo. A ausência de acento agudo em ideias. Ideias, pessoal, qual é a regra
A regrinha de ideias é um ditongo aberto. O ditongo aberto não leva mais acento quando for em palavras paroxítonas. Tá? O ditongo aberto só é acentuado na última sílaba. Chapéu, beleléu, tá certo? Mói, dói. Mas quando ele vem, o ditongo aberto é na penúltima sílaba, não leva mais acento. Então, a ausência do acento agudo em ideias está em conformidade com as regras? Perfeito, está correta. Vou colocar o gabaritinho aqui. Até a última, aqui é letra D. Tá? Letra D. A resposta certa. Tá? Ver a explicação de cada uma. Essa aqui vai ser... Nem tem muito, que a gente já viu bastante, né? Então, esse gabaritinho, o que vai no certo também, tá? Ideia, centopeia, jiboia, assembleia, não levam mais acentos. Acento na penúltima sílaba. Aqui, ó. Essa é a explicação. Certinho que eu acabei de passar para vocês. Vamos lá. Eu acho que aqui é até parecido, né? Com o anterior, não é? É parecido com o anterior. Tá? Vamos lá. Um minutinho para vocês responderem. Tá? Um minutinho para responder. Então vamos lá. Alternativa A. Tá certo? Alternativa A. Então, carboidratos, perfeito. Micro-organizações. Tá? Carboidratos. Tá? Porque acaba numa vogal e começa com outra diferente. Micro-organizações. Termina com O, começa com O, hífen. Corréu, né, não deveria vir dessa maneira. Sócio proprietário, tá? Sócio proprietário. Então, qual que é o correto? Eu coloquei embaixo aqui, né? Corréu, de ditongo aberto, sócio proprietário com hífen, Letra B, carboidratos, tá? O correto é carboidrato, como veio abaixo. Microempreendedores. Micro termina em O, empreendedores começa com E. São vogais diferentes, então junta, não tem hífen. Tá? Corréu e socioeconômico está perfeito, mas se tem duas erradas, não serve. Salário família, perfeito. Conta corrente, perfeito. Bolsa escola. Bolsa escola. Bolsa tipo escola. Hífen. Heroísmo. Tá? É uma questão de acentuação também. Heroísmo tem acento, porque é um hiato. Tá? A regrinha do hiato. Então, porta-sacos. Tá? Porta-sacos, sul-mato-grossense, caracóis e hotéis. Vieram todas erradas aqui, né? Caracóis tem que ter acento. Tá? Sul-mato-grossense, o hífen é só depois do sul. Mato-grossense é uma palavra só. E porta-sacos teria que ter o hífen. Então, a última é a que está correta, a letra E. A letra D e a letra E são as mesmas palavras. Se uma está errada, a outra, consequentemente, está toda certa. Isso aqui é bem estilo de FAPEC. Então, porta-sacos, sul-mato-grossense, tá? Caracóis e hotéis. Pessoal, nós temos, até quando nós voltarmos, um dos fóruns em relação a essa palavra aqui. Nós temos 3 minutos, tá? Então, use esses 3 minutos para assinar a lista, tá? Hoje a gente vai dar um intervalinho das 5 para as 4, até as 4h05, vocês tomarem um café, dar uma descansada, tá? Então não se preocupem em fazer outra coisa agora. Só assinem a lista, 3 minutinhos, e a gente vai dar um intervalinho hoje, 5 para as 4, tá bom? Vamos lá? Deixa eu aumentar aqui. Pessoal, se tiver mais alguém que não esteja escutando, escreve no chat aí para a gente ver o que a gente faz aqui. Professor?
Oi? Para quem está no celular, eu não sabia, descobri agora. Para quem está no celular, assim, acima, assim, no campinho, tem tipo um alto-falante. Você tem que clicar ali para poder ouvir o som melhor. Porque eu Sim. estava ouvindo no fone, aí eu tive que tirar o fone, Ah, né? Aí aparece esse alto-falante que tem que clicar e clicar em alto-falante para sair o som normal no celular. sim. Tá Para conseguindo quem não agora? esteja ouvindo, porque assim eu estou ouvindo perfeitamente. Perfeito. A quem não está conseguindo escutar, conseguiu agora? Não escreve para nós aí, por favor. Pessoal, voltando. Aí, de repente, a gente já pode até agora ir lá fazer. Não, deixa eu terminar aqui como eu tinha programado. Tá? Fazer um dos fóruns que é sobre essa forma aqui. A forma pode poderia ser corretamente substituída por pode, visto que seu tempo verbal é dependido pelo contexto do parágrafo, que o acento que nela é opcional. Não, tá certo? Então, isso aqui é um dos casos de acentos diferenciais, tá? Então, pode é quando for passado, tá certo? Pode, quando for presente. Até o nosso fórum, um deles, é para explicar isso aqui que eu estou explicando e escrever exemplos de frases completas, tá? Com esses verbos aqui. Então, acento diferencial. Pôde é passado, ele pode chegar mais tarde, tá? Mas hoje ele não pode chegar atrasado. Então, pôde, com acento circunflexo, você vê que o som é diferente, é passado. Pode, sem acento, é presente. Não esqueçam disso. Tá? Um dos fóruns que nós temos, que vale 1 hora, tá? Para a conclusão do nosso curso, é para falar isso aqui. Isso aqui é exatamente o que eu escrevi aqui, e dar exemplos. Tá? A gente vai fazer ainda hoje, vai dar um tempinho de 5 minutos, para que todos façam esse fórum. Tá bom? Perfeito? Próxima. Aqui. Tá? O uso não é opcional. Próxima. Bem-estar. Bem-estar. Justifica-se pela mesma regra ortográfica que justifica a grafia do antônimo. Antônimo tem sentido contrário de mal-estar. Tá certo? Pessoal, tem uma dica aqui, é coisa para acontecer. O mal não gosta de vogal. Se tiver vogal depois do mal, coloca hífen. Tá? O bem não gosta de ninguém. Sempre tem hífen. É uma rimazinha, um macetezinho que a gente passa para vocês. Tá certo? Então, depois do mal, se coloca hífen. Tá? E a riminha, essa coisa não é minha. Tá? O mal não gosta de vogal, então tem que ter hífen. O bem não gosta de ninguém. Então, depois do bem, sempre hífen. Foi o que aconteceu aqui? Foi. Então, está correto. Tá? Está correto. Vamos lá. Dia 9, pessoal. Tá? Dia 9 começa o curso de gramática intermediário. Tá? Ele vai trabalhar análise sintática, sintaxe. Então, vai ter sujeito, predicado, tá? Os termos da oração, regência, concordância e pontuação. Tá certo? Então, logo depois da virada do mês, lá para o dia 3, 4, sai a inscrição. Onde eu coloquei aqui os endereços da Escola de Governos, até os meus, tá? No Facebook, no Instagram. Quando sai o curso, o primeiro que recebe aquela arte é a gente já publica. Então, se quem estiver acompanhando já, até para conseguir a vaga, tem curso que é difícil conseguir vaga, né? Vamos lá. A palavra sócio-diretora também estaria correta, grafada da seguinte forma: sócio-diretora sem hífen. Não, pessoal, não está correto. Tá certo? Ou é uma coisa ou outra, tá? E o correto é sócio-diretora, tá? Exemplo aqui, tá?
sócio-gerente. O termo sócio é um substantivo para designar aquele que tem parte na empresa ou no negócio. Forma outro substantivo, sócio-fundador, sócio-diretor, sócio-presidente. Tá? Então, isso aqui é a questão do CESP, ele bota muita comparação. Tá? Mas essa aqui, acho que vocês viram que não tem muita exceção, que pode ser os dois com hífen, né? Eu não apresentei nenhuma aqui para vocês. Tá certo? Então, desconfie quando aparecer o hífen opcional. Vamos lá. Na palavra artista docente, para maior clareza gráfica, caso o hífen da translineação coincidisse, importante isso aqui, tá? Na partição da sílaba no final da linha, com o hífen integrante da palavra composta. Seria correto repeti-lo no início da frase seguinte? Perfeito! Perfeito. Se a palavra ela vem escrita com hífen, tá? E esse hífen é para ser colocado no final da linha, então eu coloco no final da linha e coloco no começo da linha de baixo. Tá? Não tenho essa barra para dizer que o artista fica na linha de cima e o docente na linha de baixo. Perfeita essa informação aqui. Tá? Vocês não veem isso aqui em qualquer canto. Então, a palavra artista-docente. Terminou em artista, eu coloco o hífen no final da linha. Coloco o hífen no começo da linha, escrevo docente. Tranquilo, pessoal? Entenderam essa aqui? Então, essa aqui é correto. Tá certo? Correto. Então, essa aqui foi bom ter aparecido. E quem faz redação, para concurso, para vestibular, ou para Enem, essa dica é importante. Tá? É mais uma dica de estética, né? O avaliador, quando pega a sua redação, ele olha e a primeira impressão é que fica. Então, ele vê a dica que a gente dá é que a gente vai até o final da linha alinhadinho. Todo o parágrafo, não deixa espacinho. Dá o quê? Você perde ponto na apresentação. E o avaliador já começa de má vontade com você. Tá certo? Próxima. Tá? Próxima. De acordo com as regras de ortografia, atribua valores verdadeiro ou falso para as afirmações a seguir. A palavra pega é escrita com hífen, pois composta por dois vocábulos semelhantes. Girassol deve ser escrito sem hífen, pois o primeiro elemento é verbo e o segundo é substantivo. Usa-se hífen em palavras que apresentam elementos de ligação, como cara de pau. Tá? A gente acabou de ver que não, né? Só se for nome de animais ou alguma relação à natureza. Não se usa hífen se o prefixo terminar com a mesma letra que inicia. Já viu que não, anti-inflamatório tem que ter o hífen, que repete as letras, tá? E a gente colocou aqui. Pega está certo, girassol está certo, cara de pau, tá? Está errado, isso na língua portuguesa, porque em Portugal segue sendo usado, tá certo? Portugal segue sendo usado. Correto. Tá? Correto. Então, cara de pau no Brasil, tá? Antes do acordo. Em Portugal ainda se mantém, beleza? Anti-inflamatório está errado. Perfeito? Então, a gente fez umas questões. Tá? Esse assunto acho que é o mais chato que tem do nosso curso. De repente, umas 10 questões a gente faz junto, tá? No finalzinho do curso, até para reforçar isso aqui. Até para reforçar. Tá bom? Então, agora, nós vamos entrar lá no nosso curso. Nós vamos entrar lá no nosso curso para fazer a atividade 2. Lá no nosso curso, a gente vai fazer junto a atividade 2 e já faremos os fóruns 1 e 2. Daí a gente termina as atividades do curso. Perfeito? Então vamos lá. Acessando onde vocês acessaram. Deixa eu entrar aqui. Entra no curso. Atividade 2. Deixa eu projetar para vocês aqui. Pessoal, a primeira chamada está aberta ainda, tá? Vamos assinar, por favor. Aqui.
todo mundo vendo aí atividade 2? Dá para ver, Venâncio? Dá? Beleza. Então, atividade 2, tá? São 3 tentativas, nós já vamos fazer junto aqui, né? Tá? Vamos fazer junto aqui. Questão número 1. Olha só que coincidência, repetiu a questão, né? Repetiu a questão. A respeito... Então, se eu estiver com o gabarito, eu vou ter que encerrar. Acho que tem... Não, só a primeira está com o gabarito. Vamos lá? A respeito dos aspectos de grafia e de pontuação do texto, julgue o item seguinte. A palavra sócio-diretora também estaria correta na seguinte forma: sócio-diretora, todo mundo junto e sem acento na primeira palavra. Não. A gente acabou de ver que esse item, é falso. Tá? Esse item aqui é falso. E essa aqui só tem 5 atividades, tá? Esse fórum é de 1 hora. Beleza? Então, a 1 é falso. A palavra artista docente, para maior clareza gráfica, caso o hífen de translineação coincidisse com a partição da sílaba ao final da linha, com o hífen integrante na palavra composta. Seria gramaticalmente correto repeti-lo no início da linha. Perfeito, a gente acabou de ver isso aqui, né? Então, a palavra é composta, ela tem hífen no meio, e terminou bem no meio, no finalzinho da linha, coloca hífen no final e hífen no começo da linha, tá? Então, está correta essa afirmação aqui. Próxima página. Vamos lá. Atividade 2, pessoal. Para quem não conseguiu entrar, vamos lá. Um minutinho para vocês entrarem. Atividade 2. Tranquilo aí? Todo mundo na atividade 2? Bom. No vocábulo, a questão 3 agora, tá? Atividade 2, a 1 é falsa, a 2 é verdadeira, tá? Questão 3, pessoal. No vocábulo, monoteísmo judaico-cristão. Nas ciências, o adjetivo é grafado na sua forma mais conhecida, embora também estejam corretas as formas judaico-cristão todo mundo junto, judaico-cristão separado. A gente não falou em exceção aqui, né, pessoal? A gente não falou em exceção. Então, não é aplicada aqui. A 3 é falsa. Tá? A 3 é falsa. Então, vamos lá. 4. Vence em substituição do hífen por espaço provoca erro gramatical. Por deixar o pronome átono sem apoio sintático. Então, olha só. Vence. Tá? Isso aqui é próclise, né? A gente verá a colocação pronominal no próximo curso. A substituição do hífen por espaço provoca erro gramatical, por deixar o pronome átono sem apoio sintático. Pessoal, o pronome ser, ele precisa sempre vir com hífen? Não. Tem algumas vezes que ele vem sem, porque ele pode vir antes, né? Tá? Dependendo se tiver partícula atrativa. Isso aqui é mais um caso de colocação pronominal, mas apareceu o hífen aqui. Tá? Então, ele não provoca erro. Tá? Então, se ele não provoca erro, esse item é falso. Se ele não provoca erro, esse item é falso, porque ele poderia aparecer antes do verbo, né? E se ele vier antes do verbo, que é uma partícula atrativa, ele não precisa hífen. Questão 5. Questão 5. O autor usou o hífen com efeitos distintos nos seguintes casos: conhecimentos, conteúdos acumulados. Foi criado um vocábulo composto com 3 palavras, o que conota amontoado, acúmulo. Já em reforma, o hífen atribui ênfase ao sentido de prefixo re, aposto à forma verbal forma. Tá? Acho que aqui não tem nenhuma impropriedade, acho que está correto aqui, né?
Nós não temos impropriedades e erros nessa aqui. Então, verdadeiro, tá? Finalizar a tentativa, esse aqui são só 4 itens, né? Você acertou 3, tá? Você fez a atividade, tá? Você fez a atividade. Então, antes de fazer o fórum 1 e 2, tá? Eu vou parar aqui e vamos rever as regrinhas, tá? As regrinhas que a gente precisa saber para responder esse fórum. Vamos rever as regrinhas. Professor. Oi, filha. Pois não. Professor, deixa eu falar uma coisa. Eu vi uma pergunta agora aqui no chat da menina. Eu vi uma pergunta aqui no chat da menina. Pois não. E a menina perguntou aqui. Ela perguntou por que o curso dela estava só 8%. Aí agora, essa hora que o senhor colocou esse quadradinho aí das atividades, o senhor colocou essa tela, né? Tem esses quadradinhos na frente. Uhum. Então, aí só para quem não sabe, tem alguns que não sabem, então tem que clicar, colocar o X dentro desse quadradinho onde estão essas atividades, daí onde, o que a pessoa já fez, que daí vai aumentando o percentual lá para ela acompanhar quanto do curso, por exemplo, que ela já fez, entendeu? 50%, 70%, só para ter um acompanhamento. Isso, tem que deixar o cheque vermelho do lado de todas as atividades e os fóruns. Isso, aí se o senhor puder voltar lá, só naquela partezinha que o senhor colocou aquela tela, só mostrar para eles, que estão perguntando aqui no chat. Tá. Essa parte que o senhor colocou agora das atividades. Só explicar, que é só colocar marcado dentro do quadradinho, fica tudo certo. Mas a gente não precisa se preocupar, pessoal. Isso é para controle de vocês. O nosso controle aqui, tá? As atividades eu corrijo, tá? E as presenças, eu tenho que fazer uma planilha de final de curso, e as presenças é pela assinatura da lista. Não precisa se preocupar. Eu também fiz um curso há um mês atrás e ficava preocupado que não saía do 4%. Terminei o curso, mandei todas as atividades, mas aquilo é só para controle do aluno. Você não precisa ficar preocupado. Mas na hora que eu voltar lá, a gente explica isso para eles, tá bom? Só para esclarecer, que tinha um pessoal preocupado, tá, professor? Não precisa se preocupar, não, que essa porcentagem aí, tá, não interfere em nada, não, tá bom? Eu fiquei preocupado também quando eu fiz o curso e não saía do 4%. Tá? Pessoal, é o seguinte, nós temos 2 fóruns que a gente vai fazer juntos agora, tá certo? E só posso considerar feito quando o avaliador corrige, né? Só vai contar a carga horária se você acertar. Então não tem como, antes da gente terminar o curso de corrigir as atividades, não tem que mudar 100% ali, fiquei bem tranquilo quanto a isso. As palavras proparoxítonas são aquelas que a penúltima, antepenúltima sílaba é mais forte. Última é oxítona, penúltima é paroxítona, antepenúltima é proparoxítona. Perfeito? Então, essas palavras são proparoxítonas. Mas algumas palavras podem ser proparoxítonas eventuais, proparoxítonas aparentes. São as falsas proparoxítonas. Quais são elas? Quando nós tivermos uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Quando nós tivermos uma paroxítona terminada em ditongo crescente, exemplo, história, até a separação aqui, né? Ela pode separar o I junto com A, daí eu tenho uma semivogal e uma vogal, mas eu posso separar o I do A, daí eu teria 2 vogais, daí ela seria uma proparoxítona. História, memória, tênue. Então, existe uma gama enorme de paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Então, as paroxítonas terminadas em ditongo crescente, elas são classificadas também como proparoxítonas aparentes ou proparoxítonas eventuais. É um dos nossos fóruns que a gente tem que fazer agora. Outro fórum vai tratar do pode e do pode, tá certo? Pode é quando é verbo no pretérito, tá? Verbo no passado, ele pôde tudo no passado. Hoje ele não pode nada, tá certo? Então, pode é pretérito, é passado, pode é presente, é outro assunto do nosso fórum. Agora nós vamos entrar aqui no nosso curso, fechando aqui.
Fórum de dúvidas. Todos cliquem em fórum de dúvidas, por favor. Então, nós vamos fazer o fórum 1. Fórum de dúvidas. Todo mundo no fórum 1. Tá? Vou projetar aqui. E eu vou dar um tempinho para que vocês façam. Tá? Tempinho para que vocês façam o fórum 1. Tá? Com os exemplos que vocês tiverem aí, vocês preferirem. Então, olha só. Ele explica aqui, ó, as palavras proparoxítonas são palavras que têm antepenúltima sílaba da palavra como sílaba tônica. Segundo as regras de acentuação do português, todas as proparoxítonas são acentuadas graficamente. Exemplo, acadêmico, ácaro, acústica, álibi, ângulo, até coloquei separado para vocês. Proparoxítonas aparentes, devido à flexibilidade da pronúncia dos ditongos crescentes, em algumas regiões do país, né? Estes são facilmente silabados, sendo convertidos em hiatos, consequentemente transformando a palavra em proparoxítona. Assim, essas palavras também podem ser categorizadas como palavras proparoxítonas terminadas em hiatos. Então, o que ele quer aqui? O que eu vou pedir para vocês? Dê exemplos de palavras que são classificadas como paroxítonas terminadas em ditongo crescente e proparoxítonas aparentes. Então, vamos escrever aqui alguns exemplos, pessoal, né? Alguns exemplos. Vocês também. Tá? Memória. É um exemplo que serve para os dois casos. Tênue. Tá? Tênue é com... você vai fazer uma pintura tênue, uma bem clarinha, não muito forte. Mais exemplos aqui. Glória. A cada um coloque o seu exemplo, tá? Então, colocou 4, 5 aí, eu já fico contente, até para a intenção que vocês saiam daqui sabendo o que é uma proparoxítona aparente. Eu já fiz 3, já estou contente. Perfeito? Então, o nosso primeiro fórum é só isso, tá? É colocar uma lista de palavras aqui, cada um coloque a sua, até para que não ficar todo mundo igual. Tá? Nosso primeiro fórum é esse, certinho? Então, proparoxítonas aparentes, que são as paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Professor, ditongo decrescente, pode? Não, tem que ser o ditongo crescente apenas, tá bom? Voltando aqui aos fóruns, fórum de dúvidas, fórum 2, tá? Dá mais um tempinho para vocês terminarem o fórum 1. A gente termina o fórum aqui, dá um intervalinho de 10 minutos. Tá? Intervalo de 10 minutos. Tem a diretora perguntando, por que você não dá um intervalo de 10 minutos para esse povo? Né? 2 horas direto, então. Hoje a gente vai dar 10 minutinhos de intervalo. Tomar um café, tomar uma água, dar uma levantada. Tá certo? A gente volta para ver o assunto acento grave. Tá? Acento grave é crase, né? E a gente começa hoje e talvez termine amanhã no comecinho da aula. Perfeito? Vamos lá. Fórum 2. Acento diferencial já explica muito sobre a função dessa modalidade de acentuação. Serve basicamente para diferenciar palavras homógrafas que têm a mesma grafia, tá? Que são aqueles que têm a mesma grafia, né? Então, exemplo tem aqui, é diferencial, né? Ele tem sem acento, eles têm com acento circunflexo. Tá? Com a chegada do novo acordo ortográfico da língua portuguesa, por exemplo, as palavras pôde e por. Nesse caso, o acento circunflexo é o fator diferenciador delas, tá? Das palavras pode e por. Justifica o acento diferencial na palavra pôde e dê exemplos formando períodos com pôde e com pode. Tá certo? Então, a gente vai aqui em responder. Tá? Responder. E a gente vai escrever, tá? Então, vamos lá, uso de acento diferencial
Quem pôde? Serve. Tá? Existe, né? Serve para de fé. Salo e pode. Aí eu posso colocar aqui pode presente e pôde pretérito passado. Feito? E a gente vai dar alguns exemplos das duas, né? Então, ele pôde tudo no passado. Hoje, ele não pode nada. Certinho? Então, olha só. Coloque mais um exemplo de cada aí no de vocês, tá? E terminem. A gente termina enviar a mensagem ao fórum. Todos façam isso agora, que a gente já mata essa charada, tá bom? Então, nós já fizemos todas as atividades, já fizemos todos os fóruns, tá? Agora são 16 horas no relógio, tá? 16h10, a gente volta, tá? Com outro assunto. A gente volta com acento grave, tá? Concluindo a parte de acentuação. Perfeito? Tá? Então, 10 minutinhos de intervalo para vocês. Oi, pessoal, voltando. A gente colocou a lista de novo. Quem não assinou, assina, por favor. Acho que quem pediu para colocar a lista não assinou ainda. Então, entra aí e assina, pessoal, por favor. Tá bom? Enquanto eu vou abrindo aqui o próximo assunto. Vamos lá, pessoal. Acento, nós temos 3 tipos de acento em língua portuguesa. O acento agudo, o acento circunflexo e o acento grave. O acento grave, ele é usado, tá, como nós temos crase, que é a fusão da preposição com o artigo. Preposição A com artigo A. Exemplo, vou à escola. Primeira dica, a gente saber se tem regra, se tem crase ou não. Tá? Quem vai a algum lugar, né? Então exige a preposição a. Então, troca essa palavra escola, que é feminina, por uma palavra masculina. Coloca aí colégio. Vou ao colégio. Se cabe ao, cabe crase. Então, essa crase na palavra escola está correta. Tá? Então, o acento grave na fusão de 2 As. Para não escrever os 2 As um do lado do outro, convencionou-se que escreve um A só com acento grave. Tá certo? Então, nós temos 3 tipos de acento na língua portuguesa: o agudo, o circunflexo e o acento grave. Lembrando que o tio é um sinal de nasalização e não acento. Então, vamos lá. Tá? Vou à praça. Troca essa praça por uma palavra masculina. Parque. Vou ao parque. Se eu troco a palavra feminina por uma masculina e cabe ao, cabe crase. Certinho? Cabe crase. Então, vamos lá. Então, quando o termo regente exigir a preposição, o termo regido admitido o artigo a. Tá? Ou quando o termo regido for representado por um pronome demonstrativo iniciado por a. Vocês já vão ver. Tá? Aquele, aquela e aquilo levam crase também. Então, aquele, aquela e aquilo só levam crase quando eu troco aquele por a este e não perde sentido. Então,
a este, a esta e a isto. Então, aquele, aquela e aquilo. Se eu trocar por a este, a isto e a esta, e não perder o sentido, quando você fala, leva a crase. A gente já vai ver os exemplos. Tá certo? Então, onde é que vai crase também? Locuções femininas. E quais são elas? As prepositivas. O que é uma locução prepositiva? Tá? É um verbo e uma preposição. Tá? A preposição, tá? Conjuntiva é um substantivo e uma conjunção. Tá? E a adverbial é uma locução adverbial. Tá? O advérbio tem uma palavra só, a locução adverbial tem mais de uma palavra com sentido de advérbio. Às vezes não a encontro à noite. Tá? Detalhe, a locução adverbial, tá? Que na análise sintática, que a gente vai estudar no próximo curso, que é o adjunto adverbial, ele pode ir em qualquer lugar sem perder o sentido. Eu poderia falar essa frase da seguinte maneira: não a encontro à noite, às vezes. Tá? Não a encontro, às vezes, à noite. E à noite também, né? À noite não a encontro, às vezes. Então, o adjunto adverbial ele pode vir em qualquer canto. E a vírgula, tá? Ela é opcional. Os policiais estão à procura do ladrão. Então, eu tenho a procura do ladrão, locução prepositiva. A proporção que, o que é conjunção, então a locução conjuntiva, a proporção que chove, mais preocupados ficamos. Tá? Onde é que leva a crase também? Prestem bem atenção aqui. Prestem bem atenção aqui. Tá? Nas expressões que indicam horas, horas exatas. Tá certo? Cheguei às 10h30. Existe essa hora? Sim. Tá? Cheguei a meia hora, daí não é uma hora exata. Tá? Às 2h começaremos a reunião. Começaremos a reunião às 2h. Então, leva a crase antes de hora exata, hora precisa. Tá? Fica melhor do que hora exata. Então, aqui, cheguei a casa às 10h, casou no sábado e logo na terça entrava em casa às 3h. Complicada a situação dessa pessoa aqui, né? 3 dias depois do casamento, já chega em casa às 3h, tá pedindo cartão vermelho, não é nem amarelo, já vai vermelho direto, uma falta grave dessa, tá certo? Então, quando a hora for exata, tá? Leva a crase. Vamos lá? Antes de a qual e as quais. Sempre que o verbo que está na oração, tá, precisa de preposição a. Então, a escola a qual iremos é excelente. Então, eu posso falar assim, ó, se eu trocar por aquela que, a escola, aquela que iremos é excelente, e não perder o sentido, leva a crase. Tá certo? Então, ou faz assim, da maneira que eu ensinei para vocês agora há pouco, macete. O colégio ao qual iremos é excelente, coube ao, coube. Então, leva a crase. Perfeito? Aqui. Esse aqui, acabei de falar para vocês, né? Aquele, aquela e aquilo. Leva a crase. Quando eu troco por a este, a esta e a isto, e não perde o sentido. Vamos ver um exemplo aqui. Iremos àquele sítio. Se eu falar, iremos a este sítio, seguiu com sentido? Seguiu. Então leva a crase. Dirigiu-se àquela mulher. Se eu falar, dirigiu-se a esta mulher, tem sentido? Tem. Então leva a crase. Quando eu falo sentido, não fica ruim para você falar e escutar. Refiro-me àquilo que eu vi na sala. Refiro-me a isto que eu vi na sala. Perde sentido eu falando a isto no lugar do aquilo? Não. Então leva a crase. Tá? Olha agora aqui. Não se usa a crase. Aonde a crase é proibida. Tá? Aonde o sinal da crase é proibido, pessoal. Antes de palavras masculinas. Sua roupa está cheirando a suor. Suor é uma palavra masculina, então não leva a crase. Tá? O A no singular e o nome no plural. Essa aqui é que mais vai aparecer nas questõezinhas que a gente vai fazer. E alguns erram. Tudo cheirava-me a asneiras. Então vocês percebam que asneiras está no plural. E o A está sozinho. Nesse caso, não vai, claro, não vai crase.
Agora, se fosse assim, tudo cheirava-me asneiras, aí sim. Tá? Onde não usamos crase, onde a crase é proibida, tá? Antes de verbo. Então, está começando. Então, a promoção é a partir de 20 de dezembro. O que mais eles colocam em prova é a partir. Tá? Antes de verbo, nós não temos crase, não podemos esquecer isso. Tá? De antes de artigo indefinido, guarde bem isso aqui. Irei a uma festa. Se crase é a preposição com o artigo a, que é artigo definido, então antes do indefinido não vai crase. Perfeito? Essa aqui é que mais vai cair também. Tá? Antes de pronomes pessoais e de tratamento, tá? Não vai crase. Tá? Pronome de tratamento só leva crase em 3 situações: senhora, senhorita e dona. Senhora, senhorita e madame. Certo? Então, mim, pronome pessoal do caso reto, não leva crase. Tá? Não me referi a vossa excelência, pronome de tratamento, não leva crase. Quando é que leva crase pronome de tratamento? Quando for senhora, senhorita e dona. Senhora, senhorita e madame. Tá? Dona já vem de madame. Hoje não se usa mais madame, só dona, né? Beleza? Então, senhorita é um pronome de tratamento? Sim. Tá? Refiro-me à senhorita e à dona Josefa. Casos facultativos. O que é um caso facultativo, professor? Que a crase pode acontecer ou não. Nós temos 3 casos de crase facultativa. Certo? Antes de pronome possessivo feminino. Antes de pronome possessivo feminino. Escrevi a minha professora. Escrevi a minha professora. O minha é pronome feminino. Tá? Então, o que é opcional aqui? Não é a preposição, é o artigo, que ele pode aparecer ou não. Mas se não tem artigo, não tem crase. Tá? Então, antes de pronome possessivo feminino, não vai. Antes de pronome de pessoa, feminino, é claro, né? Desde que seja pessoa íntima ou familiar. Certo? Não fiz referência a Tereza, pode ter crase ou não. Tá? E na palavra até a. Tá? Até a. Fui até a esquina. Fui até a esquina, pode ter crase ou pode não ter. Então, só rapidinho aqui, vamos ver quando é que a crase é opcional, quando é que a crase é facultativa, quando é que ela pode ou não aparecer. Tá certo? Antes de pronome possessivo feminino, minha, nossa. Tá? Antes de pronome nome de mulher, tá? Então, não fiz referência a Tereza, pode ser com crase ou pode ser sem crase. E na expressão até a. Tá? Fui até a esquina, mas não a encontrei. Tá? Pode ter crase ou pode não ter crase, e a crase aqui é optativa. Tá certo? Optativa. Então, nós vimos quando a crase é proibida e quando a crase é opcional. Tá? Agora vemos as regras quando acontece crase. Eu prefiro ver quando é que não pode, porque vai ficar mais fácil. Tá certo? A crase só ocorre, tá, diante de palavras femininas. Então, o sol estava a pino. O pino é masculino, então não tem nem como ter crase, né? Vamos lá. Com verbos, as crases também não ocorrem. Tá? Antes de verbo, não tem crase. Tá? E quando for os verbos, ir, voltar, chegar, cair, isso, a crase depois desse verbo. Antes de verbo, nunca tem crase. Comparecer, tá? Troca esses verbos por vir e voltar. Então, vou a Porto Alegre. Tá certo? Então, se eu vou, quando eu voltar, eu volto de Porto Alegre, eu volto da Porto Alegre, eu volto de Porto Alegre. Então, quando eu fizer esse caminho de volta, eu voltar de, não tem crase. Se voltar da, tem crase. Então, voltar da, crase a, voltar de, crase para quê? Tá certo? Então, quando os verbos forem, prestem bem atenção aqui, ir, vir, voltar, chegar, comparecer,
dirigir-se, tá certo? Eu vou trocar os verbos por vir e voltar. Se vir e voltar, tá? É voltar da, tem crase. Se é voltar de, não tem crase. Então vamos lá. Vou a Porto Alegre. Volto de Porto Alegre, não tem crase. Vou à Bahia. Volto da Bahia. Aí tem crase. Perceberam? Tá certo? Agora, se Porto Alegre vier determinada, tá? Vou a Porto Alegre dos Casais, tá certo? Que é a terra dos casais, né? A origem, que fosse da história do Rio Grande, tá? Porto dos Casais, que era o nome de Porto Alegre antes. Então, vou a Porto Alegre dos Casais, aí, se a palavra vier determinada, sempre tem crase. Tá? Casos especiais, tá? Casos especiais. Tá? Nos adjuntos adverbiais de meio instrumento, não ocorre crase. Preencheu o formulário a caneta. Carlos pintou a máquina. Essa regrinha aqui não é em todos os casos, nem em todas as gramáticas que aparecem. Tá? Mas quando a gente vai preparar a aula de vocês, ou até se preparar para um concurso, a gente consulta mais de um manual, mais de uma gramática, aparecem informações que vão acrescentando, a gente consegue preparar um material mais completo para vocês ou até para o nosso estudo. Tá? Agora, as palavras, prestem bem atenção aqui, casa, terra e distância. As palavras casa, terra e distância só levam crase se elas estiverem determinadas. Exemplo, cheguei a casa de madrugada. Tá? Ela é determinada? Ela falou casa de quem que é? Não. Então, voltei à casa da minha namorada cedo, sem avisar. Complica, né? Então, ó, casa de madrugada, não falou de quem é a casa, não leva crase. Não leva crase. Voltou à casa da minha namorada, a casa tem dono? Aí sim leva crase. Perfeito? Então, a palavra casa só leva crase se tiver determinada. Mesma coisa acontece com a palavra terra. Retornamos à terra à noitinha? Não leva. Agora, se eu falar, retornarei à terra dos meus avós, veio determinada, tem dono, né? Aí leva crase. Se for a palavra terra, o planeta terra, aí está determinado. Que terra que é? Aí leva crase. Então, vamos lá. Passo a passo, que essas são as palavrinhas que mais caem. Tá? Casa, só se a casa tiver dono. Terra só leva crase se a terra tiver dono. Tá? Não teve dono, não leva crase. E a palavra distância. Tá? E a palavra distância. Tá? Só leva crase se ela vier determinada. Tá? Então, educação à distância. Tá certo? Você passa e vê um outdoor com a universidade oferecendo educação à distância em 6 meses, mas essa é a distância com crase, cai fora, é furado. Tá? Porque essa distância não leva crase. Tá? Os guardas ficaram à distância de 20 metros. Faltou metros aqui, depois a gente ajusta. Então, a palavra distância, se vier determinada, leva crase. Então, casa, terra e distância só levam crase se elas vierem determinadas. Um macetezinho de casa e terra é se ela tiver dono. Aí, distância, tem que ter uma distância. 20 metros, 20 quilômetros, senão não leva crase. Mais alguns casos. Tá? Ocorrendo a elipse da palavra moda ou maneira. Elipse, a palavra não aparece, mas subentende-se que ela está ali. É uma figura de linguagem. Quem faz concurso da UFMS, sempre eles colocam uma questãozinha de figura de linguagem. Figura de linguagem não é muito comum cair nos concursos. Lá nos concursos que a FAPEC organiza, MS Concursos, que é daqui, tá? São os meus professores da FAPEC, organiza, sempre cai uma questãozinha de figura de linguagem. Então, quando não aparece, mas eu subentendo a palavra moda, eu subentendo a palavra maneira. Então, calçados a Luiz XV. Calçados à moda Luiz XV. Aí eu dava essa aula e olhava assim, quero saber, que sapato é esse?
é aquele que tem salto e é fininho na ponta. Tá certo? Eu acho que deve ser bem desconfortável. Tá? Sapato a Luiz XV, sapatos à moda Luiz XV. Leva a crase. Estilo a Coelho Neto. Tá? Era um senhor atarracado, de grossos bigodes, a Kaiser, a moda Kaiser. Kaiser deve ser um bigodudo lá da Alemanha, que ditou moda, né? Eu não sei. Até vou pesquisar para a próxima aula, já saber o que significa quem é esse crase. Então, quando a palavra a moda de vier subentendida, tá? Deve levar crase. Crase é um caso especial. Tá certo? Bom, agora, pessoal, a gente vai trabalhar algumas questões com vocês, tá certo? Então, antes de eu trabalhar as questões, 2 minutinhos para a gente assinar a lista. Mas assinem agora, pessoal, tá? Depois, no final, a gente dá mais 5 minutinhos, mas é interessante que vocês assinem a lista agora, tá bom? Vamos lá, pessoal? Nossas questões, então. As questões do CESP sempre elas vêm de um texto, tá? Então, vamos ver o que ele vai pedir na questão aqui. Com relação aos aspectos linguísticos e aos sentidos do texto, julgue o item a seguir. A inserção do sinal indicativo de crase em a quem não comprometeria a correção gramatical do texto. Até assim, o texto já dá para saber que compromete, né? Porque a gente viu que não pode vir crase antes de quem. Então, que linha foi? Linha 3. Vamos lá. Então, na linha 3, a gente vai fazer o seguinte. Até mesmo a quem com crase não pode arcar com seu custo financeiro, tinha um processo. Tá? Então, antes desse pronome, tá? Não leva crase. Então, essa aqui já é errada. Tá? Então, já colocamos erro nessa questão. Então, vou colocar aquele que eu achei bonitinho aqui. Compromete, sim. Perfeito? Tá? Então, o pronome quem relativo, tá? Ele pode ser relativo ou indefinido. Pode ser introduzido por preposição. Tá certo? Mas o que acontece? O que acontece nessa oração aqui? Tá certo? Até mesmo a quem não pode arcar. Tá? Até mesmo a quem não pode arcar. Tá? Quem arca com alguma coisa. Então, é verbo transitivo direto. E quando verbo transitivo direto, nós não podemos ser crase. Tem que ser verbo transitivo indireto. Tá? Mas veio na explicação aqui. Bom, a retirada do acento indicativo de crase de às vezes. Então, às vezes é a locução adverbial. E a gente viu que na locução adverbial nós temos que ter crase. Na linha 19, aqui eu botei só o extrato onde interessa, eu não coloquei o texto todo de Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia. Antigamente, os concursos do município cobravam muito Paulo Freire, já o do Estado não. Hoje eu já não vejo mais isso. Tá? Então, linha 19. Tá? Não tem porque eu contra ele ou eu contra ela, nutrir uma raiva desmedida, bem maior. Às vezes, porque a razão mesma da discordância. Às vezes ela tem que vir craseada, locução adverbial. Tá? Locução adverbial feminina, né? Claro, deve vir craseada. Então, esse item errado, tá? Esse item errado, ela deve levar crase, porque é uma locução adverbial e é uma das regrinhas, tá certo? Então, a gente vai fazer alguns exercícios hoje. Aí eu mandei agora à tarde essa aula para vocês. Então, ficaram outros exercícios e a gente faz no comecinho da aula de amanhã. Tá? Sem pressa, esse assunto aqui é bem importante para o nosso dia a dia. A próxima questão. No trecho em relação à expectativa de um importante comunicado, linha 12 e 13, a retirada do sinal de crase, tá? Prejudicaria a correção gramatical. Então, vamos lá na linha 12 e 13. Tá? Por exemplo, um discurso pode receber esse comentário.
Se for considerado superficial em relação à expectativa, tá? Troca a palavra expectativa, tá? Para uma palavra masculina, ao esperar, não cabe ao, então deve levar crase, tá certo? E ele fala que prejudicaria, então está correta essa afirmação. Está correta essa afirmação. Vocês percebam que as questões de crase do SESP, elas já são mais elaboradas que as questões de acentuação, já são mais difíceis, certo? As questões do SESP, de crase, então você tem que fazer mais exercícios, tá? Fazer mais maceteiros das regrinhas, tá? Então, amanhã no comecinho da aula, a primeira coisa que a gente vai revisar é um outro slide que eu preparei, que ele é bem mais completo, os casos de crase proibidas. São 10 regrinhas com vários exemplos. Elas no comecinho da aula de amanhã. Tá? Daí a gente já vai trabalhar uma outra lista com vocês. Bom, o emprego do sinal indicativo de crase, no trecho, não responde à questão racial, é obrigatório, dados o caráter definido do termo questão racial e a acepção do verbo responder no período. Então vamos lá na linha 15 e 16. A gente começa sempre no começo da oração. O estudo mostrou, tá, que a amígdala, tá, não responde à questão racial. Não responde ao preconceito racial. Tá? Troca a questão por uma palavra masculina, cabe ao. Então está correto. Tá? Então essa crase não pode sair daqui. Isso que a gente tem que entender na questão do SESP. Se tirar essa crase, muda o sentido. Tá? Tá? Quem responde alguma coisa a alguém. Então vamos lá. Emprego indicativo de crase não responde à questão racial. É obrigatório. Perfeito, é correto. Tá? É certo. Esse item aqui. Feito? Bom, agora as questões de alternativas. Tá? E acho que tem 8 questões que são questões da FAPEC e questões do MS Concursos. Mas por que você colocou MS Concursos? É uma banca nossa aqui e a turma que faz a prova de MS Concurso é a mesma que faz as provas da FAPEC. Tá certo? Professora, eu posso me inscrever para fazer prova da FAPEC? Sim. Tá? Ela tem um cadastro de pessoas que a gente pode lá se inscrever para preparar questões, corrigir redação. Tá? Eu só não me inscrevi esse ano porque tem uma filha que vai fazer vestibular. Então, eu corrigi redação do Enem por vários anos e quem tem filho fazendo prova ou parentes não pode participar. Então, não fui nem lá perguntar. Certo? Até me convidaram para trabalhar. A partir do ano que vem, vou me inscrever para preparar questões de concurso, tá bom? O uso do acento indicativo de crase atende à norma padrão no enunciado. Opa! Então, nós temos 5 alternativas. Vamos comentar uma a uma aqui. Nós temos 5 alternativas e só tem uma certa. Ele quer a correta. Então, o uso do acento indicativo de crase atende à norma padrão. Ele não escreveu que ele quer a certa. Então, a gente tem que entender isso aqui. O que eu faço, tá? Quando eu faço o concurso? Eu escrevo o que ele quer do lado aqui. Ele quer a certa. Ele quer a correta. E deixo. Mas por quê, professor? Porque às vezes a prova tem 80 questões. Eu fiz uma prova do Detran que tinha 80 questões. E você faz uma questão, não conseguiu matar de primeira, vai para a próxima. Depois você volta, mas você já fez as suas anotações na questão. É só para tirar dúvida se é entre a letra A e B, A e B. Certo? Vamos lá. Em 2018, a coleta de lixo no país chegou a 1%. Palavra masculina, né? E numeral também, segundo os dados da Abrelp. Então, já não é essa aqui. O Brasil chegou a ter uma pequena melhora em coleta em relação ao ano anterior. Antes de verbo, a crase é proibida. Ter é verbo, então aqui não pode ter crase. Antes de verbo, a crase é proibida, pessoal. Em relação à existência dos lixões, eles deveriam ter achado até agosto de 2014 no país. Tá? Eu acredito que aqui possa estar correto. Vamos ver as outras? Olha como é importante a gente fazer questões. Eu não tinha falado, eu acho que não tem nos slides, que a crase não aparece entre palavras repetidas, ou senão eu passei batido.
Não existe crase entre palavras repetidas. Tá? Então, a letra D já não é. Tá certo? E letra E, em países na mesma faixa de renda do Brasil, é dada a destinação a todo o lixo produzido. Todo é uma palavra masculina. Então, a gente eliminou 4 e deixou a C para analisar depois. Tá? Então, em relação... Troca a palavra existência por uma palavra masculina. Tentando buscar aqui, mas não me aparece. Existência, uma palavra masculina. Deixa eu colocar no chat aí. Uma palavra que tem sinônima de existência masculina. Ao emprego dos lixões. Em relação ao emprego dos lixões, cobial, cabe crase. Então, é letra C, a resposta correta dessa aqui. Então, essa questão aqui, a alternativa correta é letra C. E bem bacana essa aqui, né? Ela vem bem completa, com uma série de regras. Então, vamos lá. Numeral, palavra masculina, letra A, não é por causa disso. Na letra B, antes de verbo, não vai crase. Tá? De ponta a ponta, palavras repetidas, não temos crase. E a todo é uma palavra masculina. Tá certo? Tem como aumentar, sim. Tá certo? Mas daí a gente coloca o gabaritinho depois, então. Tá bom? Do slide atual. Beleza? Então, essa questão, eu escrevo lá, ele quer a certa. Tá? Ou escreve, eu quero a errada. Isso eu aprendi num concurso que eu fiz em 2009. Quando eu comecei a fazer concursos, um concurso do TJ, uma questão de concordância nominal. A entrada é proibida. A entrada é proibida, então está certinha. Eu não li a questão, e essa aí estava certa, eu já marquei a A, não li o restante da questão, mas ele queria a errada. Sabe aquela autoconfiança que a gente chega achando que já sabe tudo da matéria? A gente tem que respeitar uma prova. E de lá para cá, eu fiz alguns concursos, principalmente no ano de 2010, tá certo? E eu sempre escrevo, ele quer a certa ou errada. Aí, e detalhe, o concurso que eu fazia, porque eu não queria sair de Campo Grande, tá? O concurso me nomeava para fora. A FUNAI me nomeou para Dourados, o Ministério Público Federal, o cargo técnico, para Coxim, a Universidade Federal me nomeou para Coxim também. Nada contra Coxim, mas não dá, né, pessoal? Até me nomear para o Instituto, que é aqui em Campo Grande, depois no outro concurso para a Federal, que é aqui em Campo Grande, tá? E para a Prefeitura tinha que ser para Campo Grande, né? Vamos lá, pessoal. Quanto à regência e ao uso da crase, 2 assuntos. Regência a gente vai ver na próxima turma. Tá? Começa dia 9. Está correta. Segunda norma padrão. Opa, já escreveu, que é correta. Você só precisa destacar, você só precisa circular. Tá certo? A partir de um grupo familiar, obtém-se informações sobre os problemas em massa. Tá? Bom, a partir, antes de crase, a crase antes de verbo, ela não existe. Então, já está errado por causa disso, tá? Essa questão. Perfeito? Então, a letra A não é porque vendo crase, é porque antes de verbo. Letra B, uma família cercada sobre muito amor, tá certo? Sempre proporciona a felicidade, sempre proporciona o amor, sempre proporciona o bem-estar. Não cabial! Se não cabial, não cabe crase. Perfeito? Você troca a palavra feminina, tá? Por uma feminina, a feminina por uma masculina, e se couber ao, cabe crase, senão não cabe. Então, próxima, letra C. As pessoas não foram criadas para viverem sozinhas. Graças a Deus! Deus é uma palavra masculina, tá? Vocês viram? Por que Deus vai com letra maiúscula? A gente viu essa regrinha ontem, né? Então, não leva crase porque é uma palavra masculina. Pais e filhos lembram sempre que se devem respeitar. Pessoal, aquilo que eu falei, o se, o pronome, devem-se. Mas por que o se veio para antes? Porque o que é uma partícula atrativa, colocação pronominal. A gente vai estudar isso na próxima turma. Respeitar pelas diferenças entre as gerações. Tá? Embora isso, às vezes, não aconteça. Mas não tem crase. Não tem, mas está faltando crase antes de às vezes. Tá certo? Então, locução adverbial deveria vir crase antes de às vezes. Certinho? Então, a letra D está errada porque deveria ter crase e não tem. Então, é pela ausência ou pela presença de crase. Perfeito?
É inegável que cada um de nós carrega experiências diversas, porém devemos nossos valores ao seio familiar. Não cabe ao, eu troquei a palavra família por uma palavra masculina, tá? Valores à família, leva crase? Sim. Então a resposta certa é a letra E. Perfeito? Bom, mais uma questãozinha, essas questãozinhas são estilo Carlos Chagas, são estilo a nossa FAPEC. Ela coloca uma questão com alternativas em uma linha só, questões pequenas e tradicionais. A alternativa em que o emprego da crase obedece à norma padrão. Vamos analisar já no enunciado da questão. A norma padrão leva crase, troca a norma padrão, uma palavra masculina, troca a norma por regulamento. A crase obedece ao regulamento padrão. Perfeito. Se cabe ao, cabe crase. Perfeito? Então vamos lá as alternativas. Ele quer o item correto ou errado? Tá? O item que obedece, então ele quer a questão certa. Vamos fazer de trás para adiante, como fala o gaúcho? Vamos fazer a letra E. O médico receitou a ele remédios que não foram sequer comprados. Ele, pronome pessoal, ele, palavra masculina, então a crase é proibida. Tá? O avô de Leila compara as peras amarradas ao comportamento humano. Troca essa palavra pera por uma palavra masculina, abacaxi. O avô de Leila compara os abacaxis amarrados ao comportamento humano. Cabe ao? Não cabe, então não cabe crase. Leila refere-se a um avô pelo qual ela tem grande admiração. Um avô. Isso aqui é um artigo indefinido. A crase é a preposição a com artigo definido a. Não está errado por causa disso. Muitos idosos são obrigados a comprar seus remédios a prazo. Prazo, palavra masculina. Tá? Então, e antes de palavra masculina, nós não temos crase. Perfeito? Sobrou a letra A para a gente fazer. Leila foi ao mercado comprar medicamentos para o avô. Então, troca a palavra farmácia por palavra masculina. Tá? Farmácia eu troquei por mercado. Cabe ao? Então cabe crase. Perfeito? Então essa alternativa é a letra A. Vamos lá, acho que isso aqui deve ser a última. Se não for, a gente termina amanhã, tá? Vamos ver. Tá, vamos fazer essa aqui. Vamos fazer assim, deixa essas que estão restando a partir daqui para a gente fazer amanhã. Então, o pessoal que ainda não assinou a lista, pessoal que não assinou a lista ainda, eu vou salvando aqui com o gabarito, daí a gente corrige com o gabarito. Pessoal que não assinou a lista, foi disponibilizar de novo para vocês, assinem agora, tá certo? Amanhã a gente entra às 15 horas, vamos terminar a crase, vou passar uma listinha, tá, bem completa, com vários exemplos onde a crase é proibida. Resolveremos esses exercícios e mais uma lista de exercícios, tá, que da FAPEC, tá, DMS Concursos, tá, e deve sobrar de 40 a 50 minutos, tá, daí vocês, tá, vão escrever aqui no chat, tá, o que vocês querem que a gente veja amanhã, tá certo? Então, escreve o assunto que vocês gostariam que a gente trabalhasse amanhã, depois de terminar esse assunto de crase. Tá? Escrevam, que daí amanhã a gente prepara uma aula. Antes do meio-dia eu posto, vocês darem uma olhada antes. Tá? Aula 3, mas a aula 3 eu acho que eu não numerei. Tá? Eu mandei todos os links de aula já para vocês. Tá? Acho que a aula 3 eu não mandei, não numerei. Tá certo? Concordância e regência, então o que for mais pedido, o assunto a gente traz amanhã. De repente, regência, para complementar essa crase, tá? Aí, a gente dá uma revisadinha amanhã, beleza? Tá, vão escrevendo aí, que a gente prepara um assunto legal para vocês e traz para trabalhar amanhã. Tá certo? Então, esses últimos minutinhos é para... Eu perguntei, vou à reunião, é craseado? Vou ao encontro. Troca a reunião por encontro. Cabe ao? Cabe. Então, vou à reunião, leva a crase. Perfeito? Mais alguma perguntinha na aula de hoje?
Valeu, Marinalva, Edna. Uso do porquês, perfeito. Uso do porquês, tá? Eu precisava ter visto aqui, acho que tem até... Tá? Tá, uso dos porquês e dá uma fixada no hífen. Regência e concordância é assunto do nosso próximo curso, tá, pessoal? Começa dia 9, tá? Então, vou dar uma olhada em dígrafos e fonemas também. Importante dar uma revisada, beleza? Então, uso dos porquês, revisar hífen e dígrafos e fonemas, tá? Para a última hora de amanhã. No começo é crase, a gente vai reforçar, terminar os exercícios que nós temos aí, tá? Beleza? Uso dos porquês. Dífonos, perfeito. Tá? Então tá bom, pessoal. Voltamos amanhã. Tá? Fiquem com Deus.